Fala pessoal, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo no canal. Isto deve-se porque eu estou a fazer algumas obras aqui em casa, então tem havido muito barulho externo, tem pessoas a serrar madeira o tempo todo, pregando, e estava impossível de fazer vídeos. Eu tenho aqui as minhas baterias de lítio que eu já montei. O último vídeo que eu fiz, eu mostrei as células, eu tinha colocado elas em top balance. Então já montei a bateria, ela está em 24 volts, 8S. Eu utilizei este BMS da JK de 100 amperes de corrente de descarga e de carga também 100 amperes. Ok? Eu estou literalmente impressionado com o desempenho dessas baterias de lítio. Por essa razão que eu disse que, ainda afirmo que baterias de caminhão ou automotivas para sistema solar off-grid não servem, porque elas até podem apresentar um bom desempenho nos primeiros meses de uso, mas devido à própria dinâmica do sistema solar, que o tempo todo faz o sistema requisitar energia da bateria quando vem uma nuvem, e quando vem o sol, a bateria volta a carregar. E assim sucessivamente, ou seja, esse estresse de carga e descarga faz com que essas baterias de caminhão percam o desempenho rapidamente em poucos meses de uso. Entendeu? Se você tem um pouco mais de bateria, eu tenho duas, por exemplo, duas baterias, mas quem tem, por exemplo, 4 ou 8 baterias, até leva um pouco mais tempo para perceber que as baterias estão a perder capacidade e desempenho. Mas ao fim e ao cabo, coisa de um ano e meio, elas perdem capacidade. Porque elas simplesmente não foram feitas para suportar o stress que o sistema off-grid imprime nas baterias, que é esse processo de o tempo todo estar carregando e descarregando. Porque veja só, as baterias de caminhão, de carros automotivos, elas são feitas para serem usadas no carro. Como é que funciona no carro? O carro está lá parado, o condutor chega, dá um arranque no motor, então sai uma grande corrente da bateria e logo em seguida o alternador do carro já começa a carregar a bateria, ou seja, a bateria passa a maior parte do tempo com a carga completa, né? Geralmente 14,2, 14,5 volts. Né? Isso se tratando de carros com sistema de bateria de 12 volts. Já no sistema solar, o que vai acontecer? No sistema solar, o sistema vai carregar a bateria. Quando a bateria estiver já muito bem carregada, ela faz o processo de flutuação, mantendo a bateria em 13,8 volts. Só que qual é o problema? Muitos dos controladores, muitas pessoas que quando compram um controlador de carga não sabem disso. Não sabem que o controlador de carga tem que ser programado para, por exemplo, esse EPEV, ele dá para fazer essa programação. Este aqui também dá. Você deixa a bateria carregar até 14,5. Se tiver sol suficiente, ela mantém a tensão da bateria nos 14,5 por 2 horas ou até 3 horas. Depois é que faz a flutuação. Mas qual é o problema disso? É que muitas vezes, não havendo sol, ou se você está com uma carga um pouco alta demais, esse processo a gente chama de boost charge, não é completado. Ou seja, a bateria não permanece muito tempo com os 14,5 volts. Porque aí ela tá fazendo esse processo de 14,5 volts durante 2 horas, por exemplo, mas várias vezes vem uma nuvem, ela tem que requisitar, o sistema requisita a carga da bateria. E aí, então a bateria nunca fica 100% carregada. Enfim, isso ao longo do tempo vai desgastando a bateria, ela perde desempenho. Já as baterias de lítio, eu percebi que elas têm um comportamento completamente diferente. Uma das coisas que eu percebi em bateria de lítio é que ela tem uma resistência interna muito baixa, e então ela absorve melhor a corrente e por muito mais tempo. Por exemplo, eu estou aqui com minha bateria de lítio, agora está em 82%. Hoje o dia não está com muito sol. Veja só que essa bateria está com 82% e elas são de 100 amperes-horas e agora neste momento está em 82, quase 83 amperes-horas. Ou seja, ela está em processo de carga. A corrente de carga aqui está em 19, 20 amperes. E ela está com esse 20 amperes desde 9 horas da manhã.
Porque mas o dia não havia energia da concessionária, então eu descarreguei ela praticamente toda. Então ela está carregando desde mais ou menos 9, 10 horas com esses 20 amperes. Entendeu? Se fosse essas duas baterias de caminhão que tem cá, a 20 amperes ela ia permanecer com essa corrente de carga por 1 hora, no máximo 1 hora e meia, depois ia acusar que a bateria já está carregada e o sistema, o controlador de carga ia colocar elas em flutuação. Porque um dos sintomas que é possível perceber quando as baterias automotivas estão com defeito é que a tensão dela, quando está em processo de carga, sobe muito rápido. E quando está em processo de descarga também cai muito rápido. Então esse é um dos primeiros sintomas que você pode perceber quando as baterias automotivas estão com problema. Elas não seguram a carga. Se você submete elas a alguma carga, a tensão cai abruptamente e de uma forma rápida. E se você coloca elas em carga também, a tensão cresce muito rápido. E a tensão crescendo muito rápido, o sistema aqui do controlador de carga vai entender que a bateria está carregada e vai colocar a bateria em processo de flutuação quando a bateria nem sequer carregou. Então, aqui, veja que a bateria de lítio está absorvendo 19 amperes, quase 20 amperes, por várias horas, já há umas 4 horas. E ela está agora em 83%, a caminho de 84% de carga. E enquanto ela não atingir 100 amperes horas, esta corrente não abaixa. Se houver mais sol agora, ela é capaz de chegar até 60, 80 amperes de carga. Ela absorve. Entendeu? Este é eu estou literalmente impressionado. A bateria de lítio não tem nada a ver com a bateria de caminhão automotivas. Não tem nada a ver. Entendeu? Eu montei elas em 24 volts, são 8 células. Elas estão em série. Elas são se coloca ela de forma invertida, tá vendo? Mas aqui, polo positivo, polo negativo. Depois polo positivo, negativo. Depois positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Assim por diante. Depois aqui é o positivo, que vai para o sistema, tá vendo? Depois aqui é o negativo, também que vai lá naquele shunt. Vejam que os baramentos, né? Elas começam, pega a bateria que faz o positivo, ela começa do negativo, vai para o positivo. Depois coloca aqui do negativo desta aqui para o positivo. Depois volta. Isso é a ligação em S, a gente chama ligação em S, tá vendo? Positivo. Positivo, positivo, né? Positivo. Depois sobre esse aqui que é o negativo. Entendeu? Eu depois vou explicar mais ou menos, vou fazer outro vídeo a explicar como é que eu montei, para ficar um pouco mais claro. Mas o objetivo desse vídeo é mesmo relatar que eu montei a bateria, estou gostando do desempenho. Eu já fiz um teste de descarga, com ela 100% carregada, com a minha casa toda ligada, com uma potência que oscilou em torno de 180 a 400 watts de potência. Ela aguentou literalmente 7 horas, né, de autonomia, desde 16 horas mais ou menos até 23 horas, quase meia-noite. Estou muito feliz. Eu espero no futuro adquirir mais baterias de maior capacidade, porque esta bateria que eu adquiri foi mais um teste. Eu quis comprá-la porque eu vi no Alibaba, eu quis arriscar para saber se valia a pena, e até porque eu sabia já que, pelo comportamento que eu via as minhas baterias de caminhão, eu já sabia que elas não iam aguentar muito tempo. Então eu não tive opção, eu tive mesmo que arriscar. E foi um tiro certeiro. Estou mesmo impressionado. As baterias de lítio é outro mundo. Muitas pessoas insistem em dizer que baterias de caminhão dá para o sistema solar, mas a verdade é que não dá. Por exemplo, veja só, eu com essa bateria aqui, são 8 células de 100 amperes horas, elas todas juntas têm praticamente o mesmo tamanho que uma bateria dessa de caminhão. Mas, se levarmos em conta a capacidade de armazenamento de energia, seria equivalente que se eu tivesse aqui, por exemplo, agora, umas 4 ou 6 baterias de caminhão. Uma dessa bateria de lítio em 8S em 24 volts equivale a quase 4 ou a 6 baterias de caminhão de 150 amperes horas. Porque baterias de caminhão, você não pode descarregar ela até o final. Por exemplo, você está usando uma bateria de caminhão por já, digamos, por um ano e meio, 2 anos. Chegou um dia, por exemplo, que você precisou, por alguma emergência, descarregar ela até o final. Já era.
ela vai morrer em questão de meses. Se não falar, para não dizer semanas. Né? Baterias automotivas, quando elas já estão com alguns anos de vida um pouco já cansadas, se você descarrega ela até o final, até 10.5 volts, já era. Elas não vão aguentar muito mais tempo. Entendeu? Basicamente isso. Entendeu? Depois, fora o risco também que envolve as baterias de caminhão, os cuidados. A bateria de caminhão exige que o sistema faça a carga de equalização. Muitas vezes você não tem sol suficiente para que o controlador de carga consiga manter, por exemplo, uma tensão de 14,5 volts por pelo menos 3 horas em cima da bateria automotiva para elas carregarem como deve ser. E porque o sistema oscilar off-grid o tempo todo, por algum motivo, ou carga que aumenta, ou carga que aumenta, ou o sol, uma nuvem que aparece. Então o sistema está sempre a requisitar cargas da bateria, e isso não deixa a bateria carregar como deve ser. Já quando elas estão no carro, enquanto o motor de carro estiver ligado, elas estão 100% carregadas, estão a receber carga com uma tensão de 14,5 volts o tempo todo, entendeu? Então por isso que elas são feitas para serem usadas no carro, porque uma vez que você der o arranque no motor, no momento do arranque ela entrega uma grande quantidade de corrente, mas logo em seguida já estão sendo carregadas já. Mas já no sistema solar, off-grid não. É o tempo todo, vem uma nuvem, o sistema pega a carga da bateria. Você liga, por exemplo, um micro-ondas, ou liga, por exemplo, uma cafeteira elétrica, ou liga qualquer uma carga que puxa um pouco mais de potência, ela vai pegar a tensão da corrente da bateria. E isso não deixa a bateria carregar como deve ser, e ao longo do tempo, alguns meses, elas se desgastam, elas perdem eficiência completamente. Isso eu digo por experiência própria. Não é, muitas pessoas podem pensar que, não, porque você agora está com uma bateria de lítio, por isso é que você está falando mal da bateria de caminhão. Não, estou falando de bateria de caminhão porque eu tenho experiência. Então, já estou a usar já há alguns anos, e eu percebi que baterias de caminhão mesmo para sistema off-grid não serve. É isso, pessoal. Próximo vídeo que eu vou explicar como é que eu montei isso direitinho. Até agora está tudo certo. Falou!